Olá, sou o professor André Brock e essa é a nossa 10ª aula do curso de cálculo. E agora eu vou começar a falar da derivada, finalmente, mas ainda a derivada como um limite. Aliás, a definição de derivada é um limite especial, específico, um tipo de limite que vai nos ajudar no cálculo do que a gente chama de taxa de variação instantânea. Mas eu vou começar aqui com um exemplo, né, de estudo do movimento lá da física. Eu tenho aqui uma partícula que se desloca de acordo com essa função horária. Eu usei aqui f de x, se você preferir usar s de t, como se utiliza na física, né, s posição, t tempo. Aqui a posição vai ser o f, a função, ou y, e o x vai ser o tempo. Tá? Então, f é a posição dessa partícula em metros, x segundos após o início desse movimento. Bom, vamos calcular aqui velocidade média a princípio, né? Então, nós vamos trabalhar aqui nos 3 primeiros exemplos com o que a gente chama de taxa de variação média, tá? Taxa de variação de forma geral. Essa taxa de variação, quando se fala em variação de posição em relação ao tempo, o deslocamento em relação ao tempo, isso é velocidade. Tá? Então, nós vamos obter aqui essa taxa de variação média, que seria a velocidade média dessa partícula, entre os instantes 1 e 3 segundos, 1 e 2, 1 e 1,5. Perceba que eu fixei o 1 aqui, né? Depois, nós vamos numa segunda etapa, aí sim vai entrar a ideia de derivada, calcular o que a gente chama de taxa de variação instantânea. Tá? Continua sendo taxa de variação da função f, posição, em relação ao x, né, tempo, só que nesse caso, então vai ser velocidade, logicamente, tá? Só que nesse caso ela é instantânea. Diferença da velocidade média para a velocidade instantânea. Vamos pensar numa viagem, né, que você faz aí, de 200 km em 2 horas. Você percorreu 200 km em 2 horas, 100 km por hora, velocidade média. Agora, não significa que nesse percurso de 200 km, o tempo todo o velocímetro ficou marcando ali, né, 100, ficou apontado para a velocidade 100 km por hora. Não, você variou. Hora você estava 80, hora 120, 105, 110. Então houve variação aí nessa velocidade. A cada instante você pode estar numa velocidade diferente. E num intervalo de tempo você consegue calcular a sua velocidade média. Então é o que nós vamos fazer aqui nos itens A, B e C. E depois nos itens D e E, aí começa a surgir a ideia do que é a derivada. Ok? Vamos lá então. Bom, nesse item A eu quero calcular a velocidade média entre os instantes x igual a 1 segundo, e x igual a 3 segundos. Então, eu vou, para calcular a velocidade média, vamos lembrar, isso a gente vai usar nos 3 primeiros itens, a gente pode definir como o ΔF sobre o ΔX. Né? Como lá, quem já estudou física, é o ΔS sobre o ΔT. O delta aqui significando variação, né? Então, ΔF é a variação da função f e ΔX é a variação do x, do tempo. Bom, nesse caso aqui, o meu ΔF vai ser, a gente pode chamar aqui de f de x2, ou vamos colocar f de x1 aqui, tanto faz aí, tá? É uma nomenclatura bastante utilizada nos livros, e f de x0, x0 é o valor específico aqui, o valor inicial, e x1 o valor final do tempo. Ok? E o ΔX vai ser exatamente x1 menos x0. Está aqui. Então, a variação da posição, que é o deslocamento, ΔF, e variação do tempo, intervalo de tempo, x1, tempo final, menos o tempo inicial. Para esse primeiro caso aqui, em que o x1 é igual a 3 segundos, tá? E o x0, o inicial, é 1 segundo, aliás, o x0 vai ser o mesmo para os 3 itens que nós temos aqui, tá? Eu vou ter ΔX igual a 3 menos 1, portanto, 2 segundos. Esse é o meu intervalo de tempo. Tá? Agora, e o meu ΔF, como é que eu calculo? Eu vou calcular a f de x1, quem que é f de x1? É f de 3. É só colocar 3 aqui na função. Então, vai ficar menos 3 ao quadrado
mais 6 que multiplica 3. Cuidado aqui, não é o menos 3 que está ao quadrado, é só o 3 que está ao quadrado. Então, o sinal de menos é da potência. Então, aqui vai ficar menos 9 mais 18. Menos 9 mais 18, que dá 9 metros, né? Aqui nós temos a posição em metros. E a f de 1, a posição no primeiro instante, no instante 1, é a mesma coisa que colocando 1 no lugar do x. Então, menos 1 ao quadrado, mais 6 que multiplica 1. 1 ao quadrado é 1, portanto, fica menos 1, com mais 6. 6 menos 1, 5. Quer dizer, ele parte aqui, essa partícula, não é que parte, né, mas no instante 1 ela está na posição 5 metros. 2 segundos depois, ou seja, no instante 3, ela está na posição 9 metros. Tá? Eu deixei o gráfico aqui dessa função, né, uma função de segundo grau, para a gente poder fazer também a interpretação geométrica. É uma parábola com concavidade voltada para baixo, porque o coeficiente do x² aqui, o a, ele é negativo. Tá? As raízes são 0 e 6, quem quiser faz o gráfico aí também. Mas perceba que eu destaquei, né, aqui no gráfico exatamente os pontos 1,5 e 3,9. Tá? Então, numa interpretação gráfica aqui, né, o meu ΔX está aqui, esse é o ΔX, é a variação do x, variou de 1 até 3, variou 2 unidades, e o meu ΔF, né, o ΔF de x, está aqui, variou de 5 a 9, variou 4 unidades. A divisão, a razão aqui, né, é exatamente, olha aí, se você pensar, né, num triângulo retângulo aqui, tá? Se pensar num triângulo retângulo aqui, em relação a esse ângulo, aqui podemos chamar de ângulo alfa, você tem o cateto oposto, ΔF, sobre o cateto adjacente, ΔX. Tá? Então, a inclinação dessa reta que passa por esses dois pontos, essa reta que, por enquanto, é uma reta secante, a curva, tá? Depois ela vai ser, você vai perceber, vai ser tangente a um ponto. Tá? A inclinação dela é exatamente a tangente desse ângulo alfa, ΔF sobre ΔX. E a inclinação dela está totalmente relacionada, exatamente à taxa de variação média dessa função verde aqui, né, nesse intervalo que nós estamos considerando. Ou seja, nesse caso, essa tangente de alfa é a velocidade média dessa partícula. Ok? Então, continuando aqui, olha, f de x1, que é o f de 3, né, para esse nosso exemplo aqui, menos a f de 1, que nós também calculamos aqui, menos a f de 1, vai ser 9 menos 5, que dá 4 metros. Tá aí. Então, 4 metros em 2 segundos. Portanto, vamos completar aqui mesmo, a nossa velocidade média nesse intervalo é o ΔF, 4 metros, sobre o ΔX, 2 segundos, portanto, 4 dividido por 2, 2 metros por segundo, em média, é o que essa partícula percorreu no intervalo. Realmente, né, a cada segundo percorreu 2 metros, em 2 segundos percorreu 4 metros. Então, é dessa forma que a gente vai calcular os dois próximos itens, calcular a velocidade média, mas perceba, eu vou estar diminuindo cada vez mais o meu intervalo. Vou calcular de 1 a 2 e depois de 1 a 1,5. Vamos lá. Bom, para o item B, nós vamos considerar x0 igual a 1, continua sendo 1 segundo, e o nosso x final, né, é 2 agora. Portanto, a f de x0 é f de 1, 5 metros, nós já calculamos no item anterior. A f de x1 vai ser a f de 2, então é só colocar 2 aqui na função no lugar do x. Tá? Vai ficar menos o 2 ao quadrado, mais 6 que multiplica 2. Tá? 2 ao quadrado, 4, portanto, menos 4 mais 12. Menos 4 mais 12, 12 menos 4, que vai dar 8 metros. Quer dizer que no instante final, agora, ele está na posição 8 metros. E no inicial, continua aqui no 5. Já deixei destacado aqui no gráfico. Tá? Então, nós temos aqui o nosso ΔX agora. A variação aqui do x é igual a 1
só um minutinho que falhou aqui, igual a 1, né, 1 segundo. E o nosso ΔF é o que a gente vai calcular aqui, mas já podemos colocar 8 menos 5 é igual a 3 metros. Deslocou 3 metros em 1 segundo. Perceba então que agora houve uma alteração na velocidade média, porque nós consideramos um outro intervalo. Embora o ponto inicial tenha sido o mesmo, né, o intervalo é outro. Quer dizer então que ΔF sobre o ΔX aqui vai ser igual, bom, ΔF 8 menos 5. E o ΔX 2 menos 1. Como eu já havia dito, 3 metros a cada segundo. Essa é a velocidade média. Perceba que a inclinação da reta secante agora é maior do que a da anterior. A tangente desse ângulo aqui é maior. Tá? Então o ângulo é maior também. Vamos ver, só voltar aqui para comparar a inclinação, tá aí, né? Do anterior e dessa. O que vai acontecer, o que se espera que aconteça se eu diminuir ainda mais o intervalo? Né? Considerar, por exemplo, de 1 até 1,5, que é o que a gente vai fazer agora, e traçar essa reta tangente. Você vai perceber que vai ocorrer um aumento novamente na inclinação da reta. Vamos lá. Bom, nós temos agora x0 igual a 1 segundo, x1 igual a 1,5, então a f de x0 já foi calculada lá, 5 metros, né? Foi calculada no primeiro item. A f de x1 é a f de 1,5, a posição no instante 1,5, então nós vamos fazer menos 1,5 ao quadrado, mais 6 que multiplica 1,5. Colocando aqui embaixo, menos 1,5 ao quadrado, ou melhor, 1,5 ao quadrado é 2,25. Tá? Então vai ficar menos 2,25. 6 vezes 1,5 é 9. Quer dizer, então, que nós temos aqui 9 menos 2,25, que vai dar 6,75 metros. Essa é a posição no instante 1,5. Olha aqui o que a gente percebe. O nosso ΔF agora vai ser calculado. O nosso ΔX é meio, né, meio segundo. Então você percebe que a reta secante aqui, né, a sua inclinação é ainda maior. Tá? E já vou mostrar qual que é a ideia que nós temos aqui. Bom, o ΔF, nesse caso, ΔF vai ser igual a 6,75, né, que é o F de 1,5, tá? Menos 5, que é a f de 1, é a f de x0. Tá? Portanto, isso dá aqui 1,75. Deslocou 1,75 metro em meio segundo. Tá? Então, estão aqui os valores que a gente está utilizando. Portanto, a velocidade média, né, ΔF sobre ΔX, é 1,75 metro sobre meio segundo. Se você dividir 1,75 por meio, vai dar 3,5 metros por segundo. Perceba então que está ocorrendo um aumento. No primeiro intervalo 2 metros por segundo, depois 3 metros por segundo, agora 3,5. A ideia agora é a seguinte, nós vamos para a segunda parte do exercício, né? O que acontece se eu fizer com que esse meu ΔX se aproxime de zero ou tenda a zero? Aí que entra a ideia de limite. Por quê? O que dá para imaginar aqui? Que à medida que eu for diminuindo esse intervalo aqui, tá? Logicamente também vai diminuindo esse intervalo, ok? Mas vamos pensar aqui no ΔX, no intervalo de tempo. Vamos considerar intervalos de tempo cada vez menores, porque para eu calcular uma velocidade média, eu preciso de um intervalo, eu preciso de um ΔX aqui. Um intervalo de tempo. Você consegue calcular velocidade média num intervalo de tempo. Tem que ter o instante inicial, tem que ter o instante final, tá? Essa é a ideia. Então, se eu quero saber qual é a velocidade nesse exato instante 1, fica complicado. Por quê? Se é num instante exatamente, não tem intervalo. O meu ΔX, vamos dizer assim, ele é igual a zero.
E aí eu não consigo calcular a velocidade média, porque se ΔX for igual a zero, divisão por zero é uma forma indeterminada, não há o que calcular. Mas eu consigo fazer com que meu ΔX tenda a zero, se aproxime cada vez mais de zero. E dessa forma, o limite dessa velocidade média vai ser exatamente a velocidade instantânea, a velocidade naquele exato instante. É assim que funciona a ideia da taxa de variação instantânea. Você calcular uma taxa de variação média, nesse caso a velocidade média, para um intervalo cada vez menor. Bom, e isso é o que nós vamos ver na segunda parte desse vídeo na próxima aula, ok? Para acessar é só clicar no link que aparece aí ou na descrição você encontra o link da próxima aula. Também pode clicar no link da playlist para poder assistir a todas as aulas de cálculo e o curso completo, ok? Até o próximo vídeo então.